Nós estamos de volta com a transmissão ao vivo da audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o programa Mais Médicos. Vamos direto para a sala de sessões da primeira turma. Vamos acompanhar, os ministros já estão posicionados, vamos ver. Neste momento, o ministro Marco Aurélio está fazendo a abertura da audiência pública, ele que é o relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a legalidade do programa do governo federal Mais Médicos. E terá a participação de 32 expositores. Entre os expositores estão representantes da área da saúde, da sociedade civil, do poder público, trabalhadores e pesquisadores. A audiência pública sobre o programa Mais Médicos e teremos exposições nesta parte da manhã e também na parte vespertina. Iniciaremos ouvindo o doutor Luiz Inácio Lucena Adames, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Nós dividimos o tempo e cogitamos dos 20 minutos, mas, evidentemente, aqueles que puderem utilizar o poder de síntese, conciliando, portanto, celeridade e conteúdo, merecerão a nossa admiração. Se quiser, depois da fala, se achar necessário. Muito obrigado. Alô? Sim. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Mello, relator das ADINs 5035 e 5037, que trata do programa Mais Médico, e presidente dessa audiência pública, senhor subprocurador-geral, doutor Odim Brandão de Ferreira, que representa, nesse momento, o nosso procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot. Eu, inicialmente, senhor presidente, gostaria de elogiar, mais uma vez, o Supremo por essa iniciativa de promover as audiências públicas. É uma oportunidade que nós, na sociedade, e nós, o Estado, temos de debater os temas com amplitude, com a profundidade que se requer e que, muitas vezes, no debate processual, acaba não acontecendo, até porque aqui a fala é dada não só aos advogados, mas também a toda a sociedade, a todas as especialidades, garantindo que Peter Haber fala que é de uma Constituição aberta, de uma interpretação constitucional aberta à sociedade, ao debate da sociedade. Eu diria, começaria, senhor presidente, dizendo que a criação do Sistema Único de Saúde foi uma conquista histórica na formação da identidade do povo brasileiro. Com a sua regulamentação, por meio da Lei 8080, de 1990,
tem-se o exposto dos princípios constitucionais do artigo 198 da nossa Constituição da República, de universalidade do acesso, integralidade da atenção básica, participação da população e equidade no tratamento. No decorrer de mais de 20 anos de construção do SUS, observa-se, no entanto, que essa força normativa contida nesses dispositivos ainda é um desafio. O sistema ainda não garante a universalidade de acesso à atenção à saúde. O investimento na expansão estratégica da saúde e família vem gradativamente garantindo o acesso de comunidades mais pobres do país às ações básicas de saúde. Entretanto, embora seja evidente a inserção cada vez maior das populações do serviço de saúde, o acesso e a qualidade dos procedimentos de maior complexidade ainda são extremamente precários. Além disso, segundo pesquisas do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, apenas 28,6% dos brasileiros são usuários exclusivos do SUS. 61% são usuários não exclusivos e 8,7% não são usuários. Ou seja, esses dois últimos grupos utilizam o sistema de saúde suplementar que cobriu em 2006, 42,5 milhões de brasileiros. Longe de garantir o direito à igualdade atribuído à população brasileira de ter suas necessidades de saúde atendidas, essa situação contribui para a manutenção e ampliação das desigualdades regionais e sociais. A população busca e valoriza, sobretudo, o atendimento hospitalar, justificado pela dificuldade de acesso aos serviços de atenção básica. E aqui é o ponto central do que representa esse programa dos Mais Médicos. É uma inversão de foco em relação ao que vem sendo a tradição do nosso atendimento de saúde no país, em que o atendimento curativo, o tratamento a posteriori, ele é privilegiado em relação ao atendimento preventivo, o atendimento da saúde básica, onde se concentram o maior volume de causas de geradores de atendimento de saúde no país. É o que leva, muitas vezes, às filas dos hospitais, a necessidade desse atendimento básico. E é por isso que esse programa ele busca dar essa inversão ao levar o médico para essas comunidades pobres que não possuem atendimento de saúde localizado. Então, a falta e a baixa capacidade de serviços responde de uma forma adequada à necessidade da população. Ao mesmo tempo, não são raros relatos de equipes a respeito da dificuldade de marcação de consultas e exames de serviços especializados e ausência de retorno sobre os procedimentos e atendimentos realizados nesses serviços. Algumas questões relacionadas à organização dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ambulatoriais e hospitalares pesquisados por Ana Lúcia Moura Pontes, em Reorganização e Atenção Básica no Brasil 2010, constata concentração desses serviços em grandes centros nas regiões Sul e Sudeste, baixa responsabilização e resolutividade desses serviços, falta de políticas de qualificação desses trabalhadores, predominância de prestadores de serviço privativo, financiamento baseado na produtividade com baixo controle de qualidade e incipiente política de regionalização e articulação da rede básica. Note-se que, além do financiamento de saúde, que não é objeto específico dessa audiência, um dos entraves é a redução dessas disfunções e o número de profissionais médicos no sistema, visto que, nos últimos anos, observou-se o crescimento do número de profissionais não médicos no sistema, atuando de forma diversa nos órgãos de atenção à saúde, que vem favorecendo o surgimento de novas perspectivas a respeito dos usuários e suas demandas de saúde. E, bis in idem, Ana Lúcia Moura Pontes. Diante do discurso histórico-jurídico, estabelece a administração, busca fazer uma política que mude essa realidade. Para isso, um processo amplo de reformulação de saúde já estava em gestação no âmbito do Plano Nacional de Saúde, em 2002 e 2015. No entanto, necessitou-se a antecipação de algumas medidas efetivas observadas como urgentes e relevantes no contexto desse novo olhar dos afetados para com as instituições, principalmente como uma das principais reivindicações das manifestações populares denominadas Jornadas de Junho. Entre essas medidas, tem-se o Programa Mais Médicos, instituída pela medida provisória 621 e convertida com modificações da Lei 12.871, na qual se insere o projeto Mais Médicos para o país. E aqui um ponto
importantíssimo que se tem que destacar. Até agora, se enfatizou muito, se focou muito no debate público, o programa direcionado à vinda de médicos estrangeiros. Todavia, o programa ele é muito mais amplo que isso, já que ele busca tratar 3 grandes diretrizes. Primeiro, ampliação da formação de médicos no Brasil. Uma política de graduação, de pós-graduação, coordenada pelo MEC, nós vamos ter os representantes do MEC falando sobre isso aqui, mas vocacionada para que o Brasil crie mais vagas de médicos no Brasil, de forma a possibilitar que a nossa realidade, em termos de população, número de população por médico, seja aumentada nessa relação em favor do maior número de médicos, permitindo que a gente consiga construir, de fato, no âmbito do Brasil, uma realidade mais próxima daquilo que seria desejável do ponto de vista de um atendimento adequado à população. Segundo, investimentos. O programa ele está associado ao incremento de investimentos cada vez maiores na área de saúde. É fato que nós temos muito a desejar isso, e isso certamente vai ser revelado aqui com exemplos, mas esse não é um ponto, digamos assim, que deve ser, digamos assim, considerado como prejuízo, já que o processo de investimento tem crescido no país, seja pelas vinculações constitucionais, seja pelos esforços necessários que os estados, municípios e a União têm feito em aumentar o financiamento na saúde brasileira. Nós temos ainda muito a fazer, muito investimento a realizar, mas o processo está num caminho inexorável em favor desses investimentos, das realizações desses investimentos. E isso se torna cada vez mais evidente dentro do processo de realidade brasileira. O Sistema Único de Saúde, com todas as deficiências que nós podemos refletir, que existem, não se desconhece isso, ele representa uma conquista. Ele representa a implementação de um desejo que vem sendo construído no país desde a Constituição de 88 e mesmo antes disso, nos debates que se travavam dentro da sociedade brasileira. Exatamente para que pudesse ser realizado nesse país uma atenção direcionada a toda a população brasileira. E isso tem se refletido cada vez mais em maior número de investimentos. Agora, o terceiro ponto, e aqui, de novo, destrava a urgência, é que é necessário que essa realidade, que vem progressivamente crescendo no Brasil, se reflita em pessoal, médicos capazes de dar o atendimento. E médicos capazes de dar um atendimento não direcionado a esse entendimento curativo, porque isso o Brasil tem profissionais altamente qualificados, mas o atendimento à atenção básica, em comunidades carentes. Normalmente são comunidades que não têm a estrutura, de fato, básica de saúde, porque são comunidades que necessitam, primeiro, estão distantes dos centros urbanos, muitas delas. Nós vamos encontrar também comunidades em centros urbanos também carentes, mas a maior parte das comunidades estão em distantes centros urbanos. É o caso dos estados do norte, né? São comunidades indígenas, são comunidades quilombolas, que já estão grandemente isoladas, distanciadas de uma realidade urbana mais consolidada, mais estruturada. E nessas comunidades é necessário ter um médico presente, para que se possa ter, nesse atendimento básico, que é um atendimento inicial, é um atendimento vocacionado para verificar aquelas situações mais simples, mais menos complexas no atendimento de saúde, mas que precisa um profissional médico para orientar e mesmo direcionar essa pessoa, se estiver num diagnóstico voltado para uma questão mais grave, direcionar para um atendimento mais complexo e mais significativo. Então, nesse ponto de vista, é que se reflete o que se está presente hoje, a própria aprovação da população a este programa.
A urgência aqui se dá porque a presença desse profissional representa uma necessidade evidente e compreendida pela população brasileira. Assim é que, por exemplo, pesquisas que têm sido feitas de opinião mostram que o Programa Mais Médico adquiriu um apoio de 49,7% em julho, pulando para 73,9% em setembro e 84,3% em novembro de 2013. Ou seja, a população tem percebido, com a chegada dos médicos, digamos assim, importância desse plano e o significado dele para ela, a população, em termos de atendimento de melhoria de saúde. Isso só faz aumentar, senhor presidente, a responsabilidade das instituições federais, estaduais e municipais em aperfeiçoar essa política pública de saúde, que tem seu eixo central na integração ensino-serviço. As finalidades do Programa Mais Médicos são a formação permanente de recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde e a interação de medicina brasileira nos padrões globais do processo civilizatório. Em suas vertentes, são a reordenação das ofertas de cursos de medicina com novos parâmetros para a formação médica e o aperfeiçoamento de médicos nas áreas de atenção básica, mediante integração, ensino, pesquisa. Uma vez que a saúde pública de qualidade passou a ser considerada como um direito de todos e dever do Estado, ficou manifesto que o Sistema Único de Saúde, segundo Ricardo Machado Lourenço Filho, passou a ser considerado o mais importante política pública inclusiva em movimento do país. Seu desenvolvimento, ainda com diversos limites, demonstra a expectativa da sociedade na busca de atendimento de saúde de qualidade. Esta política, senhor presidente, ela traz uma significativa mudança nessa realidade, como eu já disse. Para a sua realização, foi necessário uma implementação de um programa que considerasse aqueles 3 eixos que eu referi, mas trouxesse como efeito imediato a incorporação de profissionais médicos nessas regiões. E, para isso, senhor presidente, se constituiu aqui um programa que se trabalha num duplo pé. Primeiro, ele é um programa de serviço, é um programa de atendimento. Ele busca implementar serviço de atendimento de saúde junto à população carente, à população necessitada, à população para a qual os médicos brasileiros não querem ir. Porque o programa é ofertado também a médicos brasileiros com prioridade, naquelas situações em que não há inscrição, não há interesse, se busca médicos estrangeiros. E, no segundo pé, uma política de formação. Qual é a função dessas duas políticas? Duas diretrizes. Primeiro, prestar o serviço. Segundo, gerar uma formação a esses médicos, uma informação de especialista, que dá a esses médicos, primeiro, a condição e o foco na atenção básica. A atenção básica no país é o centro, e o ministro da Saúde estar aqui, poder falar com muito mais consistência sobre isso, mas é o grande centro de atendimento em saúde no mundo inteiro. É onde se foca, onde se realiza as principais soluções preventivas no atendimento de saúde. E nessa realidade em que não há interesse do brasileiro, em situações de comunidades extremamente carentes, é que são incorporados médicos estrangeiros. O Brasil faz uma política muito ofensiva, muito significativa na busca de ingresso no Brasil de médicos estrangeiros, que tem se tornado, nesse debate público, um verdadeiro tabu, como se o médico estrangeiro fosse, digamos assim, um médico menos qualificado que o médico brasileiro. O fato é que a política de formação desses médicos possui diferenciais e equivalências em relação no mundo todo. Agora, o que a política brasileira faz é de trazer ao Brasil médicos estrangeiros que estão autorizados nos respectivos países a atuar como médicos, mas vocacionados para o atendimento básico. E isso faz com que permita-se que um médico que está submetido a uma supervisão médica e uma tutoria acadêmica, coordenada pelo Ministério da Educação, realizem um atendimento médico com formação.
O elemento formação está muito forte nesse processo, já que ele representa também um esforço brasileiro de construir uma formação, não só do profissional, mas um conhecimento do brasileiro, um conhecimento das instituições federais de ensino, focacionados para o atendimento básico de saúde. E essa formação retorna ao Brasil como conquista acadêmica, não só acadêmica, no sentido de conhecimento pessoal, mas um conhecimento científico apropriado para aperfeiçoamento, para aprofundamento. De forma que os profissionais brasileiros que vierem a ser formados, que vierem a ser formados nos períodos subsequentes da nossa história, sejam profissionais que também incorporem esse tipo de conhecimento, que tenham nesse tipo de conhecimento uma diretriz de formação, que, aliás, está presente na nossa Constituição Federal, quando o SUS também tem como diretriz a formação de profissionais de saúde. Então, isso está presente no programa Mais Médico como elemento de formação. Ele é um programa transitório no sentido da incorporação desses programas de formação, mas ele é um programa permanente naquela lógica de formação de médico para o atendimento da saúde e para a expansão do número de profissionais médicos do país, tão necessário. Eu acredito, presidente, que, nessa lógica, o esforço que o Brasil fez, e aqui é importante citar também o nível de apoio que a Organização Pan-Americana de Saúde deu ao programa, seja viabilizando, através de um acordo internacional que o Brasil detém com essa organização centenária, a possibilidade de incorporação e vinda de médicos, e um programa, que tem que ser dito, essa organização já realiza com mais de 60 países no mundo, né? O Brasil não é o exclusivo ator a ter um acordo dessa natureza com a Organização Pan-Americana de Saúde. É um acordo que já se repercute em mais de 600 países do mundo, com a presença de diversos profissionais jurídicos diversos, fundamentalmente médicos cubanos, né, que vêm ao Brasil com essa realidade de atuarem aqui nessa dupla atividade, formação e serviço. Então, isso traz para nós uma oportunidade de atendimento tão indispensável. E aqui está o elemento de urgência. O processo de formação médica é um processo demorado, tem que ser. É um processo que constitui um profissional que vai lidar com a vida e a morte das pessoas. Então, como tal, ele requer um tempo de formação que se realize, se inicia agora com essa mudança da lógica curricular que a lei vem a introduzir. Mas a necessidade da população é agora. E nós vemos acumulando déficits desse tempo muito grandes. Por isso que se tornou necessário construir, nesse momento, uma solução que superasse uma resistência à vinda desses médicos, mediante uma política de formação e atendimento com supervisão estatal, né? Os médicos que vêm do exterior não vêm com atuação livre, como um profissional, qualquer profissional teria, caso tivesse submetido ao revalida. Qualquer profissional de saúde pode vir, submete o revalida, por vez aprovada, ter uma atuação livre em qualquer região do país, na especialidade que ele tem constituída. O que existe de diferencial é que essa política ela traz um profissional para regiões sob supervisão do Estado, mediante um acompanhamento adequado. Senhor presidente, eu vejo que o meu tempo acabou, eu quero agradecer a oportunidade dessa fala e dizer que nós temos uma oportunidade muito grande no Brasil de aperfeiçoamento dessa nossa realidade médica e garantindo um atendimento à saúde. E eu acredito que essa audiência pública, em particular, é um momento importantíssimo para esses fatos se tornarem conhecidos, debatidos, refletidos e que, oxalá, melhorem ainda mais esses programas. Obrigado. Agradeço a presença